É uma linda palavra da parte de Deus para nós. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Eu me lembro quando peguei a minha primeira filha, quando a enfermeira trouxe, ali eu peguei nos meus braços, a emoção era tão grande, mas maior é a responsabilidade que vem sobre a nossa vida, sobre um filho, porque o Senhor nos deu uma herança, é para a gente cuidar muito bem desta herança. E nós, como cristãos, temos que pedir sempre orientação do Senhor, porque existem algumas fases na vida da criança, e depois vai vir a adolescência, que é uma fase bem difícil, que nós como os pais, nós temos que ser muito espirituais, temos que ser psicólogos, temos que ser muito amigo deles, estar participando em tudo, né? Há pais que deixam os filhos ficar isolados. Fica isolado num quarto. Ah, não vou incomodar, deixa ele. Não, quando é um momento que é para você estar bem próximo do seu filho, da sua filha, orientando tudo no amor de Deus. Nós vemos aqui que o salmista diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é tipo um saquinho que carregam as flechas, né? Que aqueles homens da antiguidade carregavam as flechas para a guerra. Então seria uma defesa. E nós vemos aqui que o salmista ele também nos diz que é maravilhoso ter muitos filhos, né? Porque quando vem isso aqui no olhar dele naquela época, vinha os inimigos, então, é claro, ele com muitos filhos ia ser uma defesa maior. E tem muitas pessoas que falam: eu não quero ter filho, eu não quero me incomodar, ou então a mulher ela vai olhar mais para a sua estética, para o seu corpo, eu não vou estragar meu corpo. Mas saiba você, minha irmã, que filho é uma bênção muito grande do Senhor. E outros dizem assim: eu não vou ter filho agora, primeiro eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer outra coisa, porque ainda não estou preparado para ter filho. Mas saiba você que quando chega um filho na casa, é uma bênção tão grande, vem bênção material junto, vem de todos os lados as bênçãos de Deus, porque o Senhor mandou aquele filho para sua casa. E ali quando ele fala, enche a sua aljava, hoje os pais pensam muito no ter mais que 2 filhos, né? Porque cada vez vai ficando mais difícil para se criar, tem que se criar bem. Antigamente, por exemplo, eu venho de uma família de 10, eu sou o menor da casa, então eles nos criavam daquela maneira, e também era outra época, era tudo diferente, a gente morava mais no interior, não tinha tanta maldade como existe hoje. Nós vemos o que vem acontecendo ao nosso redor, por isso o pai e a mãe tem que estar sempre atento aos filhos. Eu particularmente, eu nunca gostei de uma filha minha dormir na casa de uma amiguinha, não gostei, nunca aconteceu isso. E muitas vezes a mãe fala: não, é amiga, confiamos, mas olha, a gente vê acontecer tantas coisas justamente no meio da família. É vô fazendo alguma maldade, é tio, então tem que cuidar muito, porque é herança do nosso Deus e deve ser cuidado. Eu uma vez, para uma moça que estava na igreja, né, continua na igreja, né, mas na sua adolescência ela gostou de um rapaz na escola. E eu aconselhei ela, falei: olha, moça, você veja bem, é julgo desigual. O que ele pensa, por exemplo, no domingo ele pensa em ir na praia e fazer tantas coisas, e você está pensando em ir para a escola bíblica dominical. À noite ele pensa em ir para uma balada, ir para uma festa, alguma coisa, onde vai haver muita bebida, muita bagunça, muitos vícios, e você está pensando em ir para a casa do Senhor.
E o interessante é que ela escutou aquele conselho e depois ela testemunhou que ela chegou na escola aquele dia, ela não podia nem olhar para o rosto daquele moço. E hoje ela é casada com um moço que ela deu as dicas para o Senhor e hoje ela está muito feliz. Então, vale a pena a gente instruir o jovem, instruir os nossos filhos. Há um ditado que se diz que o pepino ele se torce quando ele é pequeno. Tem muitos pais que a gente vê no dia a dia, no nosso trabalho, que é eles que dominam, as crianças que dominam. O pai, em vez de tomar uma posição, ele pergunta: o que você quer, meu filho? Ah, ele quer tal coisa. Num restaurante, o filho que vai decidir o que vai comer. Então, a gente vai corrigir, porque como o nosso Pai Celestial, ele corrige aquele que ama. Então, se nós prepararmos os nossos filhos, naquela fase, principalmente quando eles estão bem novinhos ali, até um dos sonhos meus, até falei para minha esposa uma vez, que eu queria abrir uma escolinha até os 5 anos, onde você pode, onde está formando o caráter da criança, então você vai passar bastante coisas de Deus para aquela criança, porque quando ela crescer, como diz a Bíblia, ensina o menino, né, para quando ele crescer, ele não se desviar, ser uma bênção, né? Então, nessa fase é muito bom colocar coisas boas, dar limites, ensinar sobre o amor de Deus, ensinar o que Jesus se agrada. E essas crianças, quando elas crescem, elas já vão na escola, já vão fazendo a diferença. E o pai sempre procurando estar atento aos celulares, às anotações, porque hoje, infelizmente, como eu falei, existe muita maldade. E segundo pesquisa, os jovens, quando eles vão para a faculdade, 80% acabam se desviando. Por quê que eles acabam se desviando? Porque não teve uma base em casa, né? Sabemos que é muito difícil, principalmente na adolescência, para jovem, você manter esse jovem na igreja, no ensino. Tem que ter muita oração também. Se os pais não são de oração, é claro que os filhos também não vão ter aquele testemunho do pai e a mãe orando, intercedendo, porque existe um momento também que eles entram na parte do eu, aí entra um choque, que eles acham que sabe tudo, o pai e a mãe não sabem nada, fica difícil aconselhar. Então, neste momento, eu aprendi até com um pastor amigo meu, que tem coisa que você não coloca a mão, mas você pode orar. E eu já tive várias experiências concernente a isso. Orando, e você vê o trabalhar de Deus. Deus tem várias formas de trabalhar. Até mesmo a gente vai para a Bíblia e vê Deus usando a natureza, Deus usando várias coisas para, né, trazer claramente a mente dessa moça, dessa criança. E hoje também tem a internet, tem algumas coisas, de repente alguém passa um vídeo, alguma coisa, uma conscientização de colocar o amor de mãe, o amor de pai, para que eles venham valorizar este amor. Porque não existe, depois de Deus, quem ama mais. Primeiro digo que é a mãe, né? O amor de mãe ninguém supera. Está aí em Isaías 49. Pode uma mãe esquecer de um filho? Então eu nem questiono quanto ao amor que a minha esposa tem para minhas filhas. Por mais que eu ame, eu acredito que ela ama o Ramandarabashura canta. Ela ama muito mais. Ela seria capaz de dar sua própria vida por uma filha, né? Eu vejo assim o dia a dia, a preocupação. Então todos os pais deveriam ter essa consciência de fazer um preparativo antes. E se porventura não conseguirmos segurar, né? Eles vão para o mundo, mas eles vão com temor, eles vão sabendo que em casa tem um pai e uma mãe intercedendo. E quantos Pastor Manuel, que vão para lá e depois voltam e são uma bênção hoje, se tornam pastores, missionários, e tiveram que passar aquela fase mesmo, o Senhor permitiu, porque tem coisa que nós não entendemos, né? Quando o justo sofre, você não entende, mas é Deus trabalhando no coração. E um sofrimento de um pai e de uma mãe, quando um filho se afasta dos caminhos do Senhor, é muito grande, porque
Ele sabe que se o filho morrer naquela situação, ele vai perder a sua salvação. Mas a sua oração, a sua intercessão, a sua consagração, o seu jejum, por certo vai mover o céu e vai trazer essa filha que se afastou, este filho que se afastou, e você vai se regozijar na presença do Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você, mãe, você, pai, que está me ouvindo nesse início dessa tarde, que está preocupado com o seu filho, você coloque nas mãos do Senhor, ore, interceda, né? Que por certo o Senhor vai ouvir a sua oração. Nós vemos na palavra de Deus, Deus ouvindo tantas orações, como a Diana, que não tinha filhos, e Deus deu um filho maravilhoso para ela. Hoje, por certo, quantas mães que estão, quantas mulheres, melhor dizendo, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que não teve a felicidade de ter um filho por algum problema físico, tanto dela quanto do seu esposo. Mas eu quero te dizer, que o Deus que nós servimos, o mesmo Deus que abriu a madre de Ana, que abriu a madre de Raquel, ele pode abrir a sua madre após esta oração, após essa pregação, a pregação dessa palavra, porque o nosso Deus, ele é o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Ana. Ele pode fazer um grande milagre na sua vida, no início dessa tarde, para que você venha louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor e saber que o Senhor é Deus e que Ele cuida, e Ele quer sempre fazer o melhor por nós. Fique com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando, ajudando, dando-nos sabedoria para nós educarmos nossos filhos, para nós termos sempre uma palavra de apoio. Tem momentos que não é nem a oração, tem momentos que eles querem um abraço, tem momentos que eles querem um conselho. Então por isso que nós temos que ter sabedoria do alto. Uma vez um jovem me procurou chorando. Ele falava que ele queria ajuda de um líder, e o líder só falava, vamos orar. Pedia ajuda de alguém da família, vamos orar. Quando ele queria uma palavra de conforto. E você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você tem que ter sempre uma palavra para um jovem que está carente daquela palavra, um jovem que está necessitado de uma palavra, aquele abraço de amigo, né? E eu ouvi ainda esta semana um pastor dizendo que um pai é muito mais importante do que um amigo. Ele é pai. O amigo não vai levantar de madrugada para levar um filho doente para o hospital e não vai ficar lá chorando com ele após um acidente, alguma coisa, ou como uma mãe cuida, dando um remedinho ali, né? É diferente. O amor de mãe e o amor de pai é muito maior que o amor de amigos. E tem momentos que os nossos filhos até são ingratos, né? Eles estão ali meio bicudinho com a gente, não quer falar conosco, mas se um amigo liga, ele já faz, oi, tudo bem? Como é que vai? Já muda todo o semblante. Isso se chama ingratidão. Mas vocês, filhos, que estão também nos ouvindo nesse início de tarde, sejam gratos a Deus pela vida do seu pai, pela vida da sua mãe. Valorize os seus pais. Até a Bíblia diz que aquele que honra o seu pai, ele vai ter uma vida longa. Que Deus te abençoe. Eu quero estar fazendo uma oração. Em seguida, o pastor Manuel estará colocando o louvor da Leia Mendonça. Pai eterno, Pai santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu sei que esta palavra teve uma direção certa nesse dia, porque foi o Teu Espírito Santo que me deu. Pai, vem abençoar este pai, essa mãe, esse filho, esta filha, este lar, Senhor, porque este programa é Almoçando com Deus. E eu creio, Senhor, que o Senhor, nesse início de tarde, vai abrir as madres que estão fechadas.